A mais marcante para mim foi o corte de Romário da Copa de 90. Quando eu estava fazendo um jogo em Novo Hamburgo e o Romário se lesionou feio lá na Holanda. E nós conseguimos, na época não tinha celular, nós conseguimos colocar o Romário por telefone. Não só isso, colocamos na sequência o médico da seleção brasileira, o Lídio Toledo, e avisamos o médico Lídio Toledo. E na sequência ainda conseguimos entrevistar o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, que na época atendia telefone, o Ricardo Teixeira. Então foi um êxtase geral na rádio. Meu Deus do céu, conseguimos tudo, né? O jogador lesionado, avisamos a CBF, foi um furo histórico de reportagem. Depois houve outras, né? Nós conseguimos ver uma concentração em 90 mesmo, né? Lá na Itália nós conseguimos chegar na concentração da seleção brasileira, entrar, né? Logo depois que o Brasil foi eliminado pela Argentina, era proibido de entrar, a gente conseguiu furar o bloqueio, né? E foi aquele alvoroço todo, nós vimos as mulheres, os jogadores e entramos na concentração, eu, Paulo Sérgio Pinto. Então, há momentos marcantes como estes. A de 94 é uma Copa completamente diferente. A Copa de 94 foi uma guerra entre jornalistas e a seleção. Eu me lembro da briga do Dunga, do Parreira, com a Bandeirantes especificamente, o pau que davam no Dunga, no Branco, lateral esquerdo, né? Todo mundo contra a gauchada, e a gauchada no final garantiu a Copa. O Dunga, né, ajeitando a cabeça do Romário, o Branco fazendo aquele gol contra a Holanda, enfim. Né, foi uma Copa completamente atordoada, uma Copa completamente maluca, aquela de 94. E no final, emoção de todo mundo, porque 24 anos o Brasil não ganhava, eu aquela choradeira, todo mundo se abraçando. Todo mundo começou como inimigo e todo mundo terminou como amigo. Só que o Dunga guarda até hoje, né? O Dunga é implacável, né, quando ele tem uma linha de raciocínio e não se afasta nunca dela em função daquela Copa de 94. Depois da semifinal com a Holanda, o Emerson fez aquele gol de pênalti, né? Vocês devem estar lembrados que ele fez aquele gol de pênalti. E aí a gente queria uma entrevista com ele, a gente precisava ter uma entrevista com ele. Ele tinha sido chamado no lugar do Romário, como tu disseste, foi afastado antes da Copa e tal. Ele fez o gol de pênalti, precisávamos de uma história com o cara, gaúcho e tal. Tá, mas e como fazer isso? Se o jogador não falava só se quisesse depois do jogo, na frente de todo mundo, a gente queria uma coisa exclusiva. Aí ele estava passando na zona mista, que é uma área assim, onde os jogadores todos passam depois do vestiário quando vão para o ônibus, né? Fica um muro, tu chama pelo jogador, se ele quiser falar contigo ele vem e fala, senão ele entra direto, né? E aí eu vi que ele estava passando e ele não me ouviu na gritaria. Aí o que eu vou fazer? Era aquela hora, aí eu puxei ele, estendi a mão, puxei ele, rasguei a camiseta que ele estava depois do jogo. Disse, tia, tu precisa falar comigo, é uma matéria para 0 hora, Pelotas lá, que é a tua cidade, vai ver, tu tem que falar comigo. Ah, mas a gente não pode dar entrevista, mas, pelo amor de Deus, tem que me dar entrevista, me dá teu celular. Aí ele não sabia o nome do celular dele, aí ele perguntou pro Zé Carlos do lado, que era o lateral direito, aquele imitador de galinhas e tal, que era um sujeito muito estranho, ele realmente muito estranho. Mas enfim, ele tinha o celular do Hermes e me ajudou naquela hora. Aí ele deu o telefone pra mim rápido, eu vou te ligar. E ele, tá bom, eu deixo o telefone ligado e falo pra ti. Aí eu fui embora. Rasguei a camiseta do cara. O assessor de imprensa falou, mas o que é isso? Eu disse, bom, isso é a lei da selva, entendeu? Eu precisava falar com o cara, o que eu vou fazer? Não tinha outra alternativa. E aí liguei na hora combinada e efetivamente aí ele estava com o celular ligado. E aí ele deu uma entrevista super boa. Disse que o Zico deu uma dica para ele, para na hora de bater o pênalti, e ele não cumpriu, porque na última hora ele pensou assim, mas o Zico errou aquele pênalti, Copa de 86, não vou fazer isso, e fez, pela cabeça dele fez o gol, contou como é que foi até, enfim, todo aquele drama de um jogador até bater o pênalti, mas enfim, eu tive que me recorrer, tive que fazer isso para conseguir algo exclusivo, né? Eu quero uma entrevista coletiva da seleção brasileira, tem uma foto, inclusive foi publicada no Le Monde, que é uma multidão, assim, é um troço desumano, entende? Para te conseguir ouvir os caras naquela zona mista, era um exercício quase físico, assim, era um ultimate fighting, sabe? Tu tinha que se meter ali, botar o ouvido, saía suado depois de uma entrevista.